Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Então, tinha todo um sistema, né, religioso, e esse sistema religioso é lógico, né, que deve ser respeitado, assim como qualquer religião. A gente não deve de respeitar, o cabalista ele não deve de respeitar nenhuma religião. Se um muçulmano quiser vir estudar conosco, pode. Um cristão também pode. Um candomblessista pode também, não é? Porque a gente já tem essa coisa já do sistema lá dos judeus, que eles não permitem as pessoas entrarem, não é? Então pode, porque todo mundo chega com a configuração de não estar entendendo muito bem, essa é a verdade. E aí, então, todos podem estudar. Agora, a gente não entende que com o tempo a pessoa estudando, ela vai, né, sair desse sistema. É o que se espera, mas isso é um problema dela também, não é? A gente não vai influenciar na psique da pessoa em relação ao que é Torá ou não é. Então, veja, a gente teve uma aula, nós falamos sobre os jejuns, né? A questão ali do jejum de não comer, de não receber o Rohemá, nem o Hassadim durante 26 horas, veja, isso já mudou. E agora também vai mudar tudo que a gente está fazendo aqui. Por quê? As duas festas que nós fizemos, elas tinham a ver com coluna direita e coluna esquerda, não é? Então, o que que acontece? Veja, se a gente conta aqui, nós temos três, assim, né? É uma questão aqui, gente, que a gente deve imaginar, não é? Que a gente tem três torotes, não é? Então, essas três torotes que nós temos, elas são divididas em coluna esquerda, coluna direita e coluna central. Então, quer dizer, veja, a gente tem essas três torotes, né? Cada uma delas representa um lado da árvore sefirótica, e esse é o entendimento que devemos ter. Ó. A primeira torote aqui, a segunda torote, ela vai estar do lado esquerdo, né? Simbolizada ali por Gevurah, e a central, a parte central, que está aqui, ó,
simbolizado pela parte. Veja, 3 corotes. E aí o que significa? Veja, 7 voltas na Bimá seria exatamente você fazer esse trabalho aqui de rotação, tá vendo? Olha, esse trabalho de rotação aqui nessas 7 sefirotes, tá vendo? Então, essas são as 7 voltas. Então, você rotaciona. O que a gente fez? A gente rotacionou, não é? A primeira sefirote, né? Ó, a primeira volta, Hesed, que foi a primeira Sukkah, depois a segunda volta, Gevurah, a terceira volta aqui em Tiferet, a quarta volta aqui em Netza, a quinta volta, não é? Aqui em Ode, e aí, finalmente, Yesod e chegando a Malhut, ó, 7 voltas, tá vendo? Exatamente. Só que essa volta, ela vai funcionar de uma forma diferente. Geralmente, toda religião, ela é muito atrativa, não é? Inclusive, existem programas aí que falam de religiões que são complexas, né? Porque cada religião tem o seu rito, e etc. Agora, como nosso amigo aqui de barba, mas depois vocês vão entender, ele fica num ponto de interrogação, né? O ponto de interrogação que ele coloca aqui é: se Deus criou religião, por que antigamente não tinha religião? Não é? Por que existiram os homens da caverna lá, né? Os hominídeos? Por quê? Por que antigamente não tinha Shabat? Por quê? Não tinha Halá? Imagina aí você reencarnado na época lá da pré-história, não é? Onde o homem estava começando a se desenvolver, e aí ele não tinha nada disso, não tinha esses atributos, não é? De religiosos, mas ele tinha o quê? Ele tinha a vida, ele tinha o desenvolvimento intelectual, ele tinha o desenvolvimento psíquico, né? Como eu falei, o movimento ali dos seus movimentos, da sua instância sobre a Terra, e aí começou a surgir já naquele momento o que a gente está fazendo aqui. Porque não tem sentido esse mundo, se você para pensar, você tira toda a carga egóica, qual o sentido da gente estar aqui? Ah, eu estou aqui para ser feliz, mas nem todo mundo é feliz. A felicidade, ela não é uma coisa plena em todos os momentos. Estou aqui para ter um bom casamento, mas nem todo casamento é feliz. Estou aqui para construir um império, ter casa, ter etc, um monte de gente, né? Mas tem muita gente que tem condições financeiras e não é feliz. Então o homem vê, inclusive, que um dia tudo isso termina. Quando e por quê, qual é o momento de cada um, isso está na mão do Boré. Tem pessoas que vivem só 2 anos, tem pessoas que nem da barriga da mãe saem, são abortadas, ou um aborto natural, ou às vezes até um aborto, um assassinato, não é? Aí depende de cada situação, se o Eterno define que é assim, vai ser assim. Então, veja, aí começa a essas interrogações. Agora, o que a Torá fala? A Torá fala numa questão chamada Gigu Neshama, tá vendo? Esse Gigu Neshama é exatamente a volta que a alma dá nesses 7.000 anos, que não são muito bem 7.000 anos. Por quê? A Terra tem 4,5 bilhões de anos. E esses 4,5 bilhões de anos casa muito bem com o nome Adão, porque o nome Adão, ele tem, não é muito fácil da gente saber, a gente já falou isso várias vezes, ele tem a gematria de 45, tá vendo? Então, Adão, ele tem a gematria de 45. E aí, o que acontece? Por que ele tem 45? Porque aqui é 40, né? Esse men aqui é 40, nesse caso aqui, 40, o Dalet é 4 e o aqui é 1, né? 40 mais 4 mais 1, 45. Ó, bate certinho com esse sistema aqui. E existe também um ano que não é bem um ano que a gente entende, né? Como o sistema nos apresentou. Tudo isso que nós temos hoje de judaísmo foi inventado na Idade Média. Por quê? Os sábios viram assim, olha, o cristianismo tem a sua religião, o islamismo tem a sua religião, então eu preciso ter uma religião.
Então ele começou a criar Halá, etc. Mas os sábios sabiam que eles estavam criando isso por uma questão dos costumes e dos segredos da Torá não se perderem, né? Então eles fizeram isso, só que isso foi levado a um nível que se tornou cultura de um povo, assim como na África as pessoas têm cultura e etc., mas isso nunca foi a intenção do Eterno. Porque se isso foi a intenção do Eterno, então todas aquelas almas da pré-história se perderam. Todos os seres humanos que não conheceram essa religião se perderam. A questão foi muito mais de atos religiosos do que questões internas, sabe? E aí o que acontece? A gente deve se fazer essa pergunta, né? Se a Terra tem 4,5 milhões de anos, o Adão tem gematria 45, e é pertinho aqui, a gente sabe que existe o ano, né? O ano universal, o ano do universo, algo assim, eu não me lembro o nome correto, aqui isso está no Sefer Yetzirah, mas veja, então a gente pode ainda entender a Torá como que, ó, 1 mais 4, né, que é 5, que são os 5 livros da Torá, que são, na verdade, os 5 sentidos e os 5 livros da Torá. O final aqui, o men, ele é 40, mas quando ele vem para o final, ele também pode ser 600, veja. O que está categorizado como 600? 600 era o número de letras que a Torá tinha, 600 mil letras. 600 também são as sefirotes aqui, ó, 6 sefirotes, que são também os 600 carros do faraó. Chegando em Malhut, nós temos o sétimo, tá vendo? O sétimo conceito aqui. Veja, então, esses 600 aqui lembra a correção desses 6.000 anos que a gente tem que entender, porque ele tem que se encaixar dentro desse 4,5 mil anos, bilhões de anos aqui. Isso não vai ser falado nessa aula agora, que eu não lembro exatamente esse ano, né? Mas veja, tudo foi formado. Nosso planeta ele teve um tempo de maturação, nossa Lua para se formar, tudo isso. Mas agora, o fato é que aqui na letramento final, o que a gente tem? A gente tem que ninguém vai sair, tá vendo? É uma prisão aqui que nem Jonas conseguiu sair. E parece-nos aqui, se a gente lembra, olha para a sua tela, é o MEN. Aqui, ó, todo mundo poderia acessar esse ensinamento. Tá vendo? Então, no final desses 6.000 anos, ou desse processo que está terminando agora, todo mundo teria acesso a Kabbalah. A internet não foi criada só para coisas ruins. O computador não foi criado só para coisas ruins. Ruins eu não estou falando nem no sentido total da banalidade. Eu estou falando não foi criado somente para as pessoas verem coisas do ego. Foi criado também para a gente poder disseminar a Torá. Pois bem, essa pergunta é que fica, não é latente aí dentro dessa aula que a gente vai fazer, e entender algumas questões. Pois bem, o nosso amigo Barbudo aqui ainda continua olhando, né? Esse aqui é só... Então, veja, quando a Torá está falando desse sistema, ele está falando de um sistema espiritual, porque sem o sistema espiritual, sem a ajuda do Borê, a gente não vai conseguir fazer essa evolução, nem adianta tentar. Lá na Torá diz assim, olha, se o Eterno não constrói a casa, em vão, né, trabalham os construtores. Então, a gente depende inteiramente de entender essa pergunta que surge e fazer uma análise interna dessas sefirotes e ver aonde eu tenho que consertar. E só existe um fator a ser consertado. Somos 200% de recepção, 200% de ego, tá vendo? Essa é a nossa atualidade hoje. O que aconteceu nos tempos passados? Não era assim. Por quê? O ego, na época de Adão, era isso aqui, ó. O que tinha na época de Adão? Tinha quase nada, o cara plantava, etc. O ego chega na época de Abraão, Abraão tem que construir um sistema, ele aumenta mais, tá vendo? Aí chega na época de Moshe, o ego já está um pouco mais elevado. Esse nível aqui baixo aqui é o ego, né? Aqui até onde ele chegou. Ele vai descer mais fundo, tá vendo? Então, na época de Moshe, ele já precisava de uma Torá escrita, né? Então, ele precisava trazer ali, ó, já estava um ego mais elevado. Foi passando,
vieram os impérios. Esses impérios, então, trouxeram todo o seu sistema religioso, etc. Aí chega em Roma, não é? Chega em Roma ali, etc. O sistema, então, ele vai afundar mais ainda, tá vendo? Então, olha o tanto de ego que tinha na época de Adão, depois ali, vamos colocar na Torre de Babel, logo após Abraham, depois chega Moshe, depois chega a época ali dos romanos, aquela era, e aí finalmente chega na nossa era aqui, ó, que o ego está em 200%. Ou seja, esse ego foi aumentando, tá vendo? Então, quando chega nesse ego aqui do Moshe, tudo bem, a religião e a Torá dava para resolver. Mas conforme o homem foi declinando, tá vendo? Ó, no ego, agora somente tem um sistema que o Eterno deixou para o final, que é chamado de Zohar Hakadosh. Somente o Zohar, que é escrito pelos únicos rabinos, né, que são o mais especial de todas as eras, que são os 10 sábios da Torá, e depois implementado pelo Ares ou o Baal Hassulam. Então não tem outra forma. Você pode até perguntar, poxa, Moré, mas é um pouco complicado. Isso está na Bíblia. Eu vou aqui com vocês mostrar que sim, não é? Por quê? Porque a gente tem que ter base na Torá, apesar de todas as construções do Zohar serem em cima da Torá. A gente mostra essas coisas, justamente está no livro de Daniel, que não era um profeta, era um sábio, e ele fala, ele tem uma visão, não é? E etc. E ele diz aqui no capítulo 12, olha só, naquele tempo, o grande príncipe Miguel, que está do lado dos filhos do seu povo, aparecerá. Veja, será um tempo de angústias. Está vendo como a gente está passando agora? Guerras, etc. Como nunca houve, desde que a nação surgiu. Nesse momento, seu povo será resgatado. A gente vai ter que entender isso aqui tudinho, tá? Será resgatado todos os que forem encontrados escritos no livro da vida. Aí você pergunta assim, mas, Moré, isso existe? Sim, eu vou mostrar para vocês, a gente está fazendo uma lembrança. Veja, todos vão ser escritos, todos estão escritos no livro da vida, porque o Baal Hassulam fala que todas as almas vão ser salvas, né? Se ele fala, quem sou eu para contradizê-lo? Sefer, tá vendo? Sefer, né? E esse Sefer aqui é o registro da linhagem de Adão. Quem é filho de Adão? Todos, tá vendo? É a linhagem de Adão. Quando Deus criou a humanidade, ela foi feita. Por isso que eu estou vendo aqui, ó. Então, todos os que forem escritos no livro da vida. E ele continua: muitos do que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para o pobre para a versão eterna. Ele continua: e os sábios serão radiantes, está vendo? Então, é aqui que você encontra a palavra Zohar, está vendo? Veja, o Zohar já estava codificado na Torá, mostrando que ele seria para o final dos tempos. Inclusive, é Daniel que vai ser um dos profetas, ou não um sábio, que mais implementam sobre esse tempo. Veja, está lá a prova do livro, está a prova de aqui que todas as pessoas, né, teriam que acessar o Zohar, porque seria a única ferramenta. Isso significa o quê? Que não adiantaria mais nenhum tipo de rito, acender vela, porque a alma está no nível tão decadente, mas tão baixo que as pessoas nem imaginam. Olha, se a gente passa e pega uma pessoa hoje, a gente não precisa... Se a gente compara com uma pessoa do ano de 1700, ela ia ver coisas hoje, ela ia ficar desesperada, podia ser de qualquer religião, qualquer ser humano, hoje que vai numa praia, as mulheres praticamente nuas, o linguajar da humanidade, tudo que se tem, esse mundo para ele seria um mundo totalmente estranho. Assim como a cada dia geração, o mundo vai ficando estranho para a próxima geração, está decaindo cada vez mais no ego, né? A ponto de os seres humanos só se preocuparem com o desejo do corpo, né? Se afastaram da Torá, não fizeram aquela pergunta, mas hoje as pessoas estão fazendo essa pergunta, elas estão despertando exatamente para isso. Então, quando a gente começa hoje a fazer assim, a Torá, veja, a pergunta que a gente tem que fazer
É o nível que nosso ego está, porque o nosso ego está igual de todo mundo. Não está diferente. Mas a gente tem a ferramenta, tá vendo? A gente tem a ferramenta para consertar. E essa ferramenta, ela é potente, mas ela também é exigente, não é? Porque você vai sentir dentro de você as mudanças. E aí, existe algumas questões, né, que a gente vai estudar aqui hoje. Isso aqui é só para a gente abrir a questão desse novo, né, essa nova Torá, essa ali a Torá. Então, veja, tirar a Torá de dentro da questão do Aron HaKodesh é exatamente porque Aron HaKodesh também é Malhut, isso a gente também já sabe. Então, veja, é você extrair do seu coração o que você precisa conversar com o Eterno. Se você conseguiu já começar a entender, mas o entender, vocês sabem, né, gente? Entender e fazer são coisas totalmente diferentes. Por isso que hoje a gente fala, olha, teve um show que a gente falou, ó, se você não trabalha em prol da espiritualidade, o que acontece? Você desce a escada rolante. Qualquer um de nós. Pare de estudar Kabbalah e fique um mês aí no meio das pessoas. Quando você for ver, você caiu todos os níveis possíveis. Aí você olha para a pessoa, você fala assim, olha, a pessoa talvez nem sente isso, porque ela já está no nível do ego. Ela nunca saiu disso. Mas você que saiu, aí você começa a perceber. Você fala, poxa, já estou sentindo na minha alma, não é? Uma coisa diferente aqui, tem algo que não está batendo com o que o Eterno tá falando. Então, veja, agora que a gente completou essas 3 colunas, e é momento da Shekhinah descer para nos dar mais um ano para quê? Para estudar a Torá. Não é mais um ano para viver só por viver, não é um ano para você, esse ano eu vou conseguir todos os meus sonhos. É porque isso que a religião prega, né? Esse ano eu vou casar, vou, sei lá. Tem tanta coisa, gente, que não tem nada a ver com Tikkun, que as pessoas não entendem. Por quê? Não entendem a linguagem dos ramos. E é isso que a gente vai fazer. Eu fiz questão de fazer essa aula, né? Justamente porque tinha um Simchat Torá, a gente quer fazer tudo direitinho com vocês. E é a abertura, né, da leitura da Torá. Então, hoje, nós começamos um novo ciclo de estudo de Torá, ou seja, Bereshit é começado a ler novamente, ou seja, a Torá foi quebrada, a gente entendeu, foi reentregue, e agora começa a Bereshit novamente. Começa um nível. E esse nível, ele não pode ser igual ao nível do ano passado. Então, eu tenho que rever os meus erros, eu tenho que rever o que não é necessário para que eu mude, eu passe, eu saia de ouvinte de Torá para me passar a ser um agente, né? Uma pessoa que está se preocupando realmente. Mas a base maior dessa preocupação não é com o outro, é comigo, no sentido de que não é que eu não me preocupe com o bem-estar do outro. Eu estou falando na relação do apontamento de dedo, da acusação, de achar que o outro está assim, ou errado. Como a gente falou no começo, olha, a Cabala é para todo mundo. Qualquer um pode vir estudar. Se a pessoa evolui ou não evolui, é um problema dela, mas a gente não pode fechar as portas. É o único alimento. Por isso que tem muçulmanos, budistas, pessoas que estudam a Kabbalah. É lógico que, dependendo do massar da tela da pessoa, ela não fica. Porque as intenções dela com o Boré são totalmente aversas às questões que a Torá está colocando para ela agora, por exemplo. A gente pensa que não, mas quando a gente vai sair de um sistema de recepção que a gente nem sabia que existia, e a gente, caraca, eu lidei com o Eterno como um grande egoísta o tempo todo, querendo que ele me abençoasse, que ele fizesse isso, e a gente vai ter que entender essas questões também. Então vamos lá a nossa aula aqui, abrindo Bereshit, não é? A gente tem aqui exatamente, deixa eu ver aqui, o início, né? Que a gente está no início do Zohar, né? Sefer HaZohar, né? Como a gente viu lá no texto, lembra? A palavra Zorra, lá no livro de Daniel. Muito bem. Aqui a gente vai ter uma questão incrível para compreender, e que se vocês prestarem atenção e anotarem,
Vocês vão gostar muito, né? O Zorro é lindo. Então, veja, o segredo da proteção espiritual é revelado através de um discurso ricamente metafórico dado pelo Rabino Hezequiah. O Rabino explica que as forças espirituais que nos protegem e vigiam são chamadas de 13 atributos. É muito importante a gente não é, entender essas questões. Então, veja, ele cita isso, que são esses 13 atributos de misericórdia. Se não fosse isso, bye bye. Eles são transmitidos ao nosso mundo físico através das primeiras 13 palavras da Torá. Então, veja, ele cita aqui essas 13 primeiras palavras da Torá, que a gente vai ver, quando as sentenças são decretadas contra nós, tá vendo? Então, quer dizer, Moré, existem sentenças que são decretadas contra nós? Sim. Essas 13 forças podem nos proteger de sua influência. Começamos a desenhar essa luz de proteção para nós mesmos no exato momento em que começamos a navegar e contemplar as formas e sequências místicas do texto em aramaico e aprender os insights espirituais ali apresentados. Então, o que o texto fala aqui? Ó? É importante a gente escanear, não é? A gente está lendo em hebraico, né? Hoje não vai dar tempo, gente, mas a gente está lendo, né? Então, a gente tem que ler tudinho, acompanhar cada letra, escanear, Rabi Hezequiah, Patá, Cative, Bexuxaná, Bei, Rehorim. Então, tudo isso você tem, caso não saiba ler, devagarzinho. Conforme você vai escaneando, vai ser que nem os nossos alunos falam, Moré, eu nem sabia, eu estava um tempão estudando, não conseguia. Eu comecei a estudar Kabbalah, eu já estou conseguindo ler. Aí a pessoa consegue, né? Não é que a pessoa vai se tornar um expert, falar em hebraico, porque é proibido falar o hebraico. Muitos não sabem, né? É proibido. Isso que Israel está falando, fazendo, de falar o hebraico, isso não pode. Por isso que nossos sábios daquela época falavam aramaico. E na Torá também está escrito que os sábios falavam aramaico. Lá no livro de Daniel, se não falha a memória, e também no livro de Esdra e Neemias. Esdra e Neemias são o mesmo personagem. É a mesma pessoa, mas isso é um assunto para outra aula. Veja só. Aí o Rabi Ezequiel abriu a discussão com o versículo como lírio, tá vendo? Entre os espinhos, que Hashirim 2:2. Então ele fala aqui, ó, Rabi Ezequiel patá, cative, que Xuxaná. Então aqui é a palavra lírio, tá vendo? Essa palavra aqui, lírio, rim, tá vendo? Então, como lírio, lírio entre os espinhos. A palavra lírio está aqui. No hebraico, sempre a palavra ela vem colada ali com algo que vai apontá-lo, né? Então, veja, quando ele está falando aqui como lírio, então, essa palavra kaf aqui, ela não faz parte da palavra lírio, que é Xuxaná. A palavra Xuxaná em si, ela vai ter uma gematria sem esse kaf, porque o kaf não é da palavra, ele é somente como, tá vendo? E aí o que acontece? Cative como Xuxanã, né? Aí como, tá aqui, ó, Xuxanã. Aí a gente tem o quê? 2x, tá vendo? 2x, x é 300, cada um 600. Com mais um vago aqui, 606. Com mais um 50 aqui do num, 656. Com mais um rei, não é? A gente vai ter aí 661. 6 mais 6 mais 1 vai dar 13, que é a palavra errada e a ravá. Então, veja, por que ele está falando aqui? Ó? A gente começou a falar dos 13 atributos, ele começa a falar sobre Shir-Hashirim. Aí ele vai perguntar aqui, os rabinos mais sábios do mundo, que estavam ali há 1800, 1900 anos, após a destruição do templo, ele pergunta, o que é esse lírio? O que é esse Xuxanã? O que é isso? Ele responde, é a comunidade de Israel. Tá vendo? Ele fala, olha, a comunidade de Israel, que é Malhut.
Veja que coisa bonita que a gente está vendo aqui. Já viu outras vezes. Olha só, ele está falando para a gente, o Rabino, quem está falando, Moré André, é o senhor que está falando isso. O senhor está implicando com o pessoal do judaísmo. Não, não sou eu, não é o Moré André. Moré André não está falando isso. Ó. Quem está falando isso é o Rabi Hiziquia, um dos maiores sábios de Torá. Quem é? Israel, Malhut. Está vendo aqui? Ó? Nossa Malhut está aqui. Ó. Ops, ficou feio ali, né? Mas vamos lá. Então, ó, Malhut, que nós temos aqui, ela é o quê? Ela é a nossa Israel. Está vendo aqui? É preciso prestar atenção nisso. Veja, toda a somatória de alma que existe no nosso mundo foi criada por quem? Foi ao acaso? Não. Foram projetadas, elas são projetadas no pensamento do Boré, porque aqui no pensamento do Boré, por isso que fala, olha, no pensamento do Boré tudo já está resolvido. Por quê? Porque o Eterno não tem meio, né, nem fim, etc. O que ele está falando com isso? Olha, todos os processos de Ticunins aqui já estão resolvidos. Aqui em cima eles estão resolvidos. Mas existe o processo, não é, gente, que vai ser um processo um pouco complexo. Por quê? A alma ela é jogada para Biná, todas as almas, na verdade, todos os seres dentro desse mundo, entende? Então, a alma ela é jogada aqui para Biná, onde tem uma letra rei do nome do Eterno que corresponde à letra rei ali abaixo, e aí o que acontece? Ela, então, recebe uma missão. A missão é única e exclusiva de quê? De vir para cá, ficar rico, conseguir alguma coisa, não. Ela tem que vir para cá e manter a sua missão, que é servir o Boré sem interesse algum, para criar, então, a rotatividade da energia divina, ou seja, da onde ela só alcança se ela serve o Boré sem desejo de receber para si mesmo. E tudo isso já é o que acontece, porque a gente mesmo, nós mesmos não podemos oferecer nada para o Eterno. O que a gente pode oferecer para o Eterno? Os anjos se alimentam da nossa estudo Torá, os mundos espirituais, porque nós fechamos aqui, nós somos o negativo, o Eterno é o positivo. Né? Positivo mais negativo gera luz para todos os mundos espirituais. Então, através do estudo da Torá, nós geramos luzes para todos esses mundos espirituais. E aí, quando a gente estuda a Torá, a gente não está estudando a Torá para nossa resolução pessoal dos nossos problemas. A gente tem que estudar sabendo o que nós estamos fazendo aqui. Está vendo? Construindo pontes e consertando gigolins, ou seja, reencarnações. Então, veja, o que o nosso sábio fala? É Malhut, todo mundo está aqui por uma reencarnação. Agora, o que a religião fez? Não, você é salvo, você não é salvo, você é predestinado, você não é predestinado. Mas a pergunta que eu faço, vem cá, como que as pessoas podem pensar isso se as pessoas elas tiveram o direito de estudar a Bíblia, seja da forma que for, porque nem todo mundo que estuda a Bíblia é ruim, tem pessoas boas em todas as religiões, vamos ser sinceros. Aqui a gente não está falando de questão de entendimento. Existem pessoas boas em todas as religiões. Muçulmanos bons, judeus bons, tem muito, poxa, tem judeus excelentes, tem muçulmanos, gente boa, enfim, são seres humanos, gente. Agora, a configuração do que entra na pessoa pode estigmatizar ali a pessoa, né? A pessoa fica cheia de estigmas, cheia de coisas, cheia de medos, cheia de assustamentos, e vai fazer tudo que a Torá não manda, mas porque ela não sabia também. Então, nós temos que ter uma paciência muito grande para reeducar essas pessoas. Nossos irmãos cristãos, nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos espíritas, todos, porque eles não sabem. Eles já têm uma ideia própria do que é Deus e etc., dentro da sua religião, que ele vai fazer. E a maior forma de você abordar essas pessoas é você cuidando da sua internalidade, tendo equilíbrio para quando alguém te procurar, você poder ter uma conversa sem discussão, uma conversa sem ataques pessoais, sem ataques à pessoa,
Porque, para pensar, quando nós éramos cristãos, né? Ou quem era de outra religião, nós não sabíamos, né? Não sabíamos. E estávamos lá, ficamos lá há muitos anos. Então, quando a gente acusa um cristão, uma pessoa de outra religião, mesmo judeu, a gente está falando da gente mesmo no passado. Ou seja, se somos todos uma alma só, então a gente está sendo um pouco desonesto, né? Dentro daquilo que a gente se propõe a querer mostrar para as pessoas em relação a uma nova força espiritual, né? Nós não temos que brigar contra o cristão, nós temos que brigar contra o sistema que engana o cristão, não é? Então, é isso que a gente tem que aprender a fazer, não contra o ser humano em si, porque o cristão mesmo ele não sabe, o muçulmano mesmo não sabe, enfim. E quem quiser sair, sai. Quem não quiser também está na mão do Borê, porque no final vai ter muito sofrimento, como a gente leu no livro de Daniel, justamente por causa do não estudo da Torá. Aí ele continua falando aqui, porque um lírio, há um lírio e há um lírio. Assim como o lírio entre os espinhos é tingido de vermelho, tá vendo? Gevurá, e branco, Hesed. Também a comunidade de Israel é afetada pela qualidade de Gevurá, julgamento, e misericórdia. Os dois acontecem a todo momento. Ou seja, o que acontece? As pessoas passam por processos duros, morrem, nascem, e passam também por processos intensos aqui nesse mundo, né? Tem pessoas que ficam doentes, outras pessoas ficam com problemas mentais. Imagina uma pessoa que tem esquizofrenia, né? O que essa pessoa tem que passar, né? Uma pessoa que tem, sei lá, vários tipos de doenças. Então, é complicado. E aí, o que prova para a gente? Olha, vamos prestar atenção no Guigu Neshama, vamos deixar de fazer o mal e fazer o bem para que a gente possa, não avançar. E a gente vai ver o porquê disso, né? A gente vai ver o porquê disso. Assim como o lírio tem 13 pétalas, está vendo? Também a comunidade de Israel é cercada pelos 13 atributos da misericórdia. E a gente também vai ler hoje. Assim, entre a primeira menção do nome Elohim, que aparece na passagem do princípio Elohim criou, Bereshit 1, até a segunda menção de Elohim, há 13 palavras, está vendo? No versículo que se traduzem como o céu e a terra era sem forma e vazia. E aí depois, né, vamos dar uma olhada lá. Então, a gente olha aqui no texto em hebraico de Bereshit. Vamos ler aqui, vamos ver junto comigo e vamos contar, tá bom, gente? Aqui, Bereshit. Então, ó, olha o que ele está falando lá, olha. Desde a palavra Elohim, aqui, ó, Bereshit bara Elohim, então, da partir dessa palavra até a próxima palavra Elohim, que está exatamente, cadê a palavra Elohim? Bereshit bara Elohim, até a próxima palavra Elohim. Então, aqui, ó, essa palavra vão ter que ter 13 letras. E aí você conta, ó, 13 palavras, perdão. A primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª e 13ª. Veja, bate exatamente nesse texto que eu vou marcar aqui em hebraico, até antes da palavra Elohim. Não dá para mostrar tudo, eu acho. Ele vai ter, então, ó, depois de Elohim, tem Eta Hashamayim, Verharetz, Haita, Torro Vaborro, Verrocherá, perdão, gente, Verrocherê, El Penei, Terron, Verhurra, tá vendo? Aí tem 13 letras aqui. Exatamente, ó, agora eu consegui baixar aqui 13 letras, esquece o português. Aí ele começa a explicar, olha, tá vendo como é que eu já estou explicando tudo certinho, como é que existe essas 13 pétalas de misericórdia. Depois ele fala assim, as trevas estavam sobre o rosto da profundeza e o espírito, né, já ali no 2, estava a cercar a comunidade de Israel. Aí ele fala aqui, ó,
Depois disso, o nome Elohim, novamente, menciona outra vez na passagem, Elohim mudou o seu... Elohim moveu-se, Bereshit 1:2. Porque é mencionado novamente, ele pergunta aqui, a fim de trazer à tona as 5 folhas, as 5 sépulas rígidas que cercam o lírio. Está vendo? Então, veja, imagine uma rosa, geralmente é uma rosa, ele fala isso. Agora, olha, eu tenho a palavra aqui, Elohim, eu cheguei até ela, então, depois dessa palavra, Elohim, essa que eu vim contando de lá de cima até essa 13ª, eu vou contar 1, 2, 3, 4, e aí na palavra Vaiomer aqui eu tenho 5. Ó. Aí surgiu Elohim de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. De Elohim, Elohim. Aí ele explica, né? Ele explica aqui, olha, tá vendo? Então essas são o quê? As 5 folhas. As 5 folhas do lírio. O lírio é quem? Malhut, onde tem os 13 atributos de misericórdia, e agora onde tem, não é, as 5 folhas, que são as sefirotes. Veja só. E ele continua aqui, continua falando, ó, representa as 5 portas de salvação. Esse é o segredo que está escrito no versículo: levanta-te o cálice da salvação. Sendo que aqui a palavra cálice é essa aqui, ó, cois, tá vendo? Cois. Cois tem gematria 20 mais 6, que é 26 do nome divino, mais 60, 86, que é Elohim. Então ele fala, olha, o cálice da salvação é um cálice de bênção. Por quê? Você vai ser abençoado tanto pelo Eterno como Elohim, que é a natureza. Porque na próxima reencarnação, você vai depender o quê? De um bom corpo, uma boa família, uma boa alimentação, todo um processo que te dê shalom para estudar a Torá. E se a gente parar para pensar, nós que estamos, de certa maneira, protegidos da violência, né? A gente nos cercamos com os ensinos da Kabbalah na nossa casa, não somos de ficar saindo, etc. Quer dizer, a gente está mais protegido, né? O Eterno vai proteger a gente e não chega a hora. Na hora que chega a hora, não tem jeito. Mas a pessoa estudando a Kabbalah, ela pode também alongar a sua vida, mas as pessoas também podem diminuir, porque o Terlin fala, ó, tem pessoas que nem vão viver os dias que foram separados para ela. Olha o tamanho da importância. Mas vamos lá, porque tudo vai estar na mão de Elohim também, que é um sistema que é o Eterno que controla. Então, veja, o cálice da bênção que é revelado após a refeição. O cálice da bênção deve repousar sobre os 5 dedos, tá vendo? E não mais assim como o lírio repousa sobre os 5 folhas. Tá vendo? Então, não são mais, né, o lírio que repousa sobre 5 folhas, mas o cálice que repousa sobre 5 dedos. Aí ele continua aqui, que representam 5 dedos, e este lírio é o cálice da bênção. Na segunda e terceira menção do nome Elohim, há 5 palavras, né, que se traduzem como movido sobre a superfície das águas, e ditou a palavra, são paralelas a 5 folhas a partir do ponto do verso, continua até Elohim, que haja luz. Então, o que ele está falando aqui? Olha, a gente contou aqui essas 5 palavras, depois a gente começa a contar de novo, ó, Eri, Or, Vaeri, Or, Vairá. Então, a gente vai ter o que de novo? Ó, 5 palavras, ó, Elohim, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, a gente está falando de mão direita, que tem 5 dedos, e de mão esquerda, que tem 5 dedos. O que é mão? Vamos relembrar. A gente está começando os estudos da nossa Torá, estamos reabrindo aqui, e vamos ter que repetir algumas coisas. A mão está aqui, ó, são as sefirotes. Qual é a mão direita e qual é a mão esquerda, né? Aqui dentro desse contexto. O contexto aqui está dizendo para a gente, a mão direita, tá vendo? Ó, vamos aqui, ó. Cada dedinho apontado aqui, ó, para nossa, né? Para as nossas sefirotes. Mão direita. Ah, mas Maria Deus tem mão, não. Isso aqui são sefirotes e são planetas também. E são também mundos espirituais. E a mão esquerda. Veja, Keter, do lado direito. Nós temos aqui Rohimá, Hesed, Tiferet e Netzah.
Isso é a mão direita. Por isso que fala lá no, né, o Eterno abraça com a mão direita, segura a cabeça com a mão esquerda, etc. Veja, está aqui. A mão esquerda, quais são os sefirotes? Gevurah, tem Biná, perdão, de onde vem todos os processos reencarnatórios. Depois, Gevurah, que faz a cobrança nesse mundo aqui dos erros. Depois nós temos Ode, Yesod e Netzah. Veja, tudo bem controladinho. O que está ligado, veja, esses dedos, né, eles estão ligados aqui ao nome Yud Rei, tá vendo? Yud Rei, tá aqui, ó, Yud Rei, 5 dedos. Vav Rei também vai dar 5, porque as letras escritas por extenso. Não tem nada a ver, não é, com essa questão de ser uma mão. Então, aqui é a primeira parte do tetragrama, a gente já viu em outra aula, tem também a segunda parte do tetragrama, que vão dar 10 dedos. Veja, então, o que a gente está vendo aqui? Olha, ele está falando aqui, não tem o que você reclamar, você está dentro do processo que você tem que passar. E a gente vai ver muito mais coisas. Veja, e ele continua, né? A gente viu até aqui, entendemos a segunda parte ali, e ele diz, né, que haja luz, vimos isso também. Depois que essa luz foi criada, veja, essa luz, olha, eu vi uma luz maravilhosa no céu, brilhou para mim. As pessoas podem ter visões, eu só acredito. Mas não é essa luz, é a luz de doação, entende? É o Zohar, é a luz que vai levar a alma ao concerto para a doação. Essa luz foi criada, ela foi ocultada, tá vendo? Ela teve que ser ocultada durante esse período que o homem viveu e encerrada dentro daquele brit, dentro da aliança de recepção, como a gente já viu. E entrou no lírio e o frutificou. Isso se refere como uma árvore que dá fruto, cujas sementes estão dentro dela, né? Isso vai estar já, aí ele descreve aqui, ó, no versículo 11, quando Deus, então, começa a falar que dá fruto, ó. E o Eterno disse que a terra gere vegetação, plantas que deem semente, árvores frutíferas de toda espécie na terra e deem fruto e semente nela. E assim foi, quer dizer, a questão aqui é dentro do ser humano, é na internalidade. Não é que Deus fez isso aqui, existiu 4,5 bilhões de anos para que a Terra assumisse as características que tem hoje. Então, perceba, ele continua, então. Assim, aí ele cita aqui, ó, o britânico, tá vendo? Mas ele não está falando britânico assim, ó. Eu vou ler, ó. Assim um britânico semeando por 42 acasalamentos dessa mesma semente, assim também o nome gravado é santo e semeado pelas 42 letras que descreve o ato. Na verdade, aqui está falando do Ana Berroa, as 42 letras. Mas na palavra britânico, aqui está errado, ó. Aqui está falando dessa palavra aqui, ó. Dedi Ukina, ou Dikna, que é a palavra, olha só, barba. Tá vendo como é que é? Se você não tiver aí, não é, um esforço em procurar saber, ó, é barba, tá vendo? O que mais a gente vê no mundo religioso? As pessoas usando barba, não é isso? Pessoas usam barbas. As mulheres judias, não, elas pelam a cabeça porque elas não querem mostrar o cabelo e botam perucas, né? Outras andam com lenço, né? Isso acontece muito. Mas nosso amigo aqui, a gente tem que fazer uma pergunta. Todo mundo que deixa a barba crescer, ele deixa a barba crescer, ele está cumprindo uma mitzvah? E aí, Xaria, o que você acha? E aí, gente, fala aí comigo, me ajuda. Me faria muito sentido. Muito literal. Né? Mas o pessoal deixa a barba crescer. E as pessoas acreditam mais nos caras que têm barba, né? Imagina então. Lembra aqueles motoqueiros que tem nos Estados Unidos, né? Os caras tudo andam de barba. Aqui existe uma questão, gente, muito séria, porque a gente pode parar para entender rapidinho. É a questão que o que a Torá está falando aqui em relação a essa barba, não é? Ao peote. Eu estou fazendo uma divisão aqui para a gente poder entender, não é? Ó, essa barba, esse peote, etc. O que está falando aqui, veja, são de pelos.
e pelos são tubos. Eles são tubos realmente, né? Tudo que a gente sente primeiro nos pelos, até no braço, às vezes a gente fala, poxa, fiquei todo arrepiado, são tubos, mas são tubos físicos. São tubos que não têm também nenhuma alimentação sanguínea, né? Mas se mantêm vigorosos. Inclusive, se a pessoa fica um pouco doente, esses tubos, né, eles ficam um pouquinho ali, né, danificados, etc. Mas a ideia da Torá não é essa. A ideia da Torá, inclusive, tem um mandamento, quem já viu lá o peote, tá vendo? Tem gente que deixa o peote aqui crescer, ó, e a ideia aqui, gente, é que o cabelo da cabeça aqui ele é mais fino que a barba. Isso aqui se chama subconsciente. E aí aqui está mostrando o consciente, tá vendo? Essa parte de baixo é o consciente. Qual é a ideia aqui do peote? É ligar o consciente ao subconsciente, o que não tem nada que ver, né, gente, com uma questão literal. Então, veja, a ideia aqui é unir o consciente com o subconsciente, dos dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. E aí a barba, ela vai representar, na verdade, outra coisa, tá vendo? O numeral 13 que a gente leu lá, que são as misericórdias. Vamos ler aqui um documento que eu montei, aqui rapidinho, na correria, né? Olha só, vamos entender aqui um pouquinho. A barba e seus segredos e seus concertos. Uma tradição cabalística do Zohar e do Arizal. Deixa eu só aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês e para mim ler também. Olha, a profunda tradição mística judaica se associa à barba, a 13 concertos ou retificações. Em hebraico se chama Tikunei Dikná. Ela tem as suas raízes no Zohar, o livro fundamental da Kabbalah, atribuída ao grande sábio do século II, Rabi Shimon Bar Yochai, o Arizal. O Zohar desvenda os segredos da Torá e explora a natureza divina. E nesta obra, particularmente nas sessões conhecidas como Hidra Rabba, a Grande Assembleia, e Hidra Zuta, a Pequena Assembleia, que a barba é descrita como não é descrita como um mero atributo físico, mas como um canal para 13 atributos de misericórdia divina. Perceba, então, que aquela ideia que se tinha sobre barba já começa nosso ano, nosso primeiro estudo, já caindo por terra. De acordo com os ensinamentos cabalísticos, cada uma das 13 partes distintas da barba correspondem a 13 atributos de misericórdia. Então, não são barbas, né, gente? Então, não tem nada a ver com barba, tem a ver com atributos de misericórdia mencionados na Torá, no Êxodo 34, 6 e 7. Vamos olhar lá onde está esses atributos. Está aqui no Shemot, Êxodo 34, não é isso? 6 e 7. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Ó. Então, ó, como é que diz aqui, ó? Vaibor Adonai eu panaivi, vaikra Adonai Adonai. Repete 2 vezes. El Rahum, Venahum, ou Verhanum, Ereha, Apá, Veravi, Hesed. Aí a palavra Sefirah Hesed, ó, bondade. Depois ele Vemete, ou seja, a palavra Aleph, Men e Tav, a primeira letra, a letra central e a última do alfabeto hebraico. Aí ele bota bem grande aqui, ó, aqui aparecem alguns segredos, tá vendo? Netza, estendendo, ó, de Netza, Hesed, Le, Alefim, tá vendo? Então a gente tem a Alefim aqui, é como se fala milésima. No C, Aon, V, Pesa, Verratá, A, Venike, Lo, Inaká, Okad, Aon, Avotial, Banim, Veal, Banei, Binon, Al, e Shaleshim, Veal, Raveim. E ele continua aqui, ele vai trazer, então, todas as misericórdias, né? Então, ele começa aqui no texto, falando o quê? Olha, foi no 6, né? E passou Adonai e proclamou 2 vezes o tetragrama, Adonai, Adonai. E Deus compassivo e misericordioso, tardio irá-se, grande em bondade e fidelidade. Uma pessoa pode passar a vida toda sem passar por um ticum, mas no outro, ela passa a vida tranquila.
Estendendo a bondade até a milésima geração, preste atenção, ó, estendendo a bondade até a milésima geração, quer dizer, se uma pessoa guarda uma única mitzvah, ela pode reencarnar até 1000 vezes. Cada vez ela vem e conserta uma parte da sua alma, o que era, né, ali atrás, né, antes de chegar nesse nível que a gente está agora, era um prêmio. Agora não dá mais para brincar com isso, né? Perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Tá vendo? Ele perdoa, mas não perdoando o castigo. Isso aí não tem jeito. Tá vendo? Vamos ler aqui de novo. Ó. Ele estende a sua bondade até a milésimas gerações, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas ele não perdoa o castigo. Isso aqui a gente vai ter que passar. Porque, veja, se o Eterno fizesse isso, como as pessoas prometem aí nas religiões, o que ia acontecer? Não ia ter ticunim. Você não ia passar por nada. Como que você ia consertar? Entende? Para que existia Gevurah? Para que existia tribunais celestes? Então não tem jeito, não tem como você tirar uma pessoa de um ticum que ela tem que passar às vezes. Às vezes dá. Mas a pessoa, é isso que eu estava até pensando, quando a gente for prometer uma cura para alguém, você for levar para alguém, manda ela assinar no papel, ó, depois que eu for curado, eu vou servir o Eterno. Porque as pessoas são curadas e não vêm para o Eterno. Isso está errado. Não acha, não? Tá vendo? Mas ele diz aqui, ó, mas visitando a iniquidade nos pais sobre os filhos e os filhos dos filhos sobre a terceira e quarta gerações. O que ele está dizendo aqui? Pô, mas isso contradiz, mano, que o pai não morrerá pelo pecado do filho, não é um filho do pai. A gente pode inserir muita coisa aqui, não é? Por exemplo, se uma pessoa, um filho, nasce com um pai beberrão, pecador, ele vai se tornar praticamente a mesma coisa, mas não se trata disso. Porque nem 100% é isso. Às vezes uma pessoa nasce de pais que se embriagam e tomam ojeriza ali pela essa questão. Ou outras coisas. O que ele está falando aqui é de reencarnação. Porque quando fala lá, olha, então tem um tzadik, filho de um rachá. Aí a pessoa logo imagina, então esse sábio, ele era filho de um homem muito ruim. Não, ele era o rachá, era a outra vida dele. Na outra vida dele, ele foi muito ruim, como foi o caso de Ló, que isso gerou o Ganzul Letová, né? Ele só foi Ló lá atrás, gerou o Ganzul Letová, e quer dizer, ele passou vários problemas em questões físicas, de saúde e várias outras para consertar o que ele fez no passado. Então, quando você carrega essa bagagem dessas religiões que querem, né, te prometer o que não cumprem, porque é impossível você prometer que as pessoas não vão ter problemas, porque isso faz parte da evolução, isso faz parte, inclusive, foram os momentos mais intensos sobre a Terra que fez a evolução acontecer. Ou seja, os animais evoluíram, os seres humanos evoluíram. Por quê? Eles tiveram que criar novas coisas. E surgiram novas doenças, novos medicamentos, novas tecnologias, o computador, tudo isso foi feito em cima de processos duros. Por que o computador chegou? Ele não chegou com essa ideia, ele chegou para a guerra. O computador não ia ser isso que nós temos hoje, a internet. A ideia era botar os documentos ali dentro e quando uma parte fosse bombardeada, automaticamente esse computador jogava para outro computador e ali não se perdia as informações. Porque quando você tem guerra, a única coisa que se salva num país são os seus intelectuais, as pessoas que vão reerguer o país. Por isso que quando, nas histórias bíblicas, ainda que metafóricas, nós vamos usar aqui, os reis conquistavam lá, eles levavam os sábios, como Daniel, etc., porque ele sabia que deixando a terra sem sábio, já era. Então, eles capturam os sábios, engenheiros, agricultores, né? Engenheiros de agricultura, tudo para deixar... Ele só deixa as pessoas mais sem noção, sem cultura, que é para a terra se desenvolver devagar. Entende? Então, veja, é necessário saber essas coisas também. Então, vamos voltar aqui, gente. A gente viu ali, né? Olha que pancada, hein? Então, esses atributos são canais de bondade e compaixão, que fluem do mundo espiritual para o mundo físico. E quer dizer, você está vivendo uma vida, ainda que um pouco problemática, pensa assim, pô, eu existo.
eu estou existindo aqui, né? Eu tenho possibilidades ainda, porque se você não tivesse possibilidades, o Eterno não te deixaria aqui. Deus não está brincando com ninguém. Como as pessoas falam aí na religião, que eu vou salvar a sua vida, que não sei o que. Não, Deus não está brincando com a vida de ninguém. Todo o pior ser humano que você possa achar, até o Hitler, ele veio aqui para retificar alguma coisa. Se retificou ou não, agora o Michel Leite, ele é engraçado, né? Que ele fala Santo Hitler. Por que ele fala isso? Porque o Hitler fez todo mundo voltar para a Torá rapidinho, né? Mas esse é um assunto para outra aula. A barba, portanto, é vista como antena espiritual que atrai e manifesta essa energia divina na vida do homem e, por extensão, do mundo, tá vendo? Embora se origine no conceito, né? Embora a origem esteja no conceito do Zohar, e, portanto, o Rabi Shimon Bar Yochai foi renomado cabalista do século XVI, o Rabi Ilúria, conhecido como Arizal, que aprofundou e popularizou esses ensinamentos. O Arizal, que viveu em Safé de Israel, é considerado o pai, né, da Kabbalah luriânica, uma escola de pensamento que teve um impacto profundo e duradouro no judaísmo. Não no judaísmo como nós conhecemos. Os sábios não iam em sinagoga, eles não participavam de nada disso. Ele enfatizou a importância de viver de acordo com os segredos místicos da Torá. E o Tikunei de Dikna foram um elemento central dos seus ensinamentos. O Arizal e seus discípulos, notavelmente o Rabi Haim Vital, que transcreveu os ensinamentos de seu mestre, explicaram detalhadamente o significado de cada uma das 13 partes da barba e a importância de não raspar, especialmente com uma navalha, para os seguidores desse ensinamento cabalístico. Deixar a barba crescer intacta é uma forma de honrar e conectar com os fluxos divinos de misericórdia, atraindo bênçãos de saúde, sustento e proteção. É lógico que tudo isso aqui são segredos, né, gente? Mas vamos lá. Então, em resumo, né? Deixa eu pular um pouquinho aqui, eu já vou passar aqui, né, questão das misericórdias divinas, sobre essa questão, né? Os 13 atributos de misericórdia em hebraico, Yud Gimel Midot Aramim, né, conforme está aqui em hebraico, são essências da revelação da compaixão divina a Moisés após o pecado do bezerro de ouro. Veja. Então, isso aconteceu logo após a idolatria. Ele representa a forma como o Criador se relaciona com a humanidade, priorizando a misericórdia sobre o julgamento. Esse é o motivo. Ele fala lá em Malaquias, eu, o Eterno, não mudo, Jacó. Isso é o motivo de vocês não serem destruídos. As pessoas são muito idólatras, gente. A gente não tem nem noção. Então, veja, essa revelação foi encontrada na Torá, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Né? Como a gente viu lá, já leu. Então, veja, o primeiro, Adonai o Eterno, primeiro atributo de misericórdia. Adonai o Eterno, misericordioso. Que o ser humano peque, o primeiro nome indica compaixão divina, mesmo para aqueles que ainda não errou, ele sabendo da sua natureza. Qual a ideia aqui? Olha, mesmo que a pessoa não errou, o Eterno sabe que ela vai errar. Mesmo assim, ela mantém ele vivo para ele errar, porque o erro faz parte do processo, para depois ele fazer techuvá. O segundo, Adonai, o nome, misericordioso. Depois, porque a gente leu, né, Adonai, Adonai. Depois que o ser humano pecou e se arrepende, o segundo nome revela misericórdia, que está disponível para aquele que busca perdão. Lembrando, ele perdoa, mas a sentença é dada. Mas ele não perdoa a sentença. Porque senão, né? Ele continua aqui. Depois, Deus poderoso refere-se ao poder de que o Eterno, em sua manifestação de compaixão e graça, indicando sua misericórdia também onipotente. A gente viu isso lá no nome Hesed, né? Bondade, que é o nome de Israel. Rahum,
Compassivo vem da palavra rehen, útero, implica uma compaixão profunda e protetora como de uma mãe para o seu filho. Eu diria que o útero para uma próxima reencarnação, caso a pessoa não tenha conseguido retificar. Verhanum, gracioso, refere-se ao ato de conceder favores imerecidos, dando graça mesmo a quem não tem mérito. Porque todos os seres humanos que não estudam a Torá e não estudam Kabbalah não têm mérito para estar vivo e estão vivos, graças aos estudos do cabalista. Porque o que garante mérito não é o quanto a pessoa tem fé, o quanto ela acredita em Deus. A gente viu, não é? Que houve o pecado do bezerro de ouro, isso gerou que Deus, o Eterno ele teve que ter compaixão. Não é essa fé, porque as pessoas são muito confortáveis com essa fé, né? Eu creio, Deus é maravilhoso, mas ele é tão maravilhoso que a pessoa não para estudar a Torá, né? Não entende o processo da Torá. Veja, aí depois ele fala aqui, Erer Paim, Lentirase e Longamium. A gente está já aí com milhões de anos de existência, literalmente longo das narinas, né? Uma expressão idiomática para paciência de Deus, retardar sua ira, dando tempo para o arrependimento de toda a humanidade. Verhab Hesed, né? Verhab Hesed. Abundante em bondade refere-se a uma bondade que vai além da estrita justiça, inclinando o julgamento para o lado da benevolência. Por exemplo, o Eterno alimenta todos os seres no nosso mundo, todas as pessoas, boas e más. O sol brilha sobre a cabeça de todos. Ninguém deixa de receber. Ninguém. Vão passar pelos tratamentos, mas o mundo não é infeliz. Se fosse infeliz, já estava todo mundo dentro da Torá já há muito tempo. O mundo, ele é feliz com o corpo pela recepção. E as pessoas querem mais e mais recepção. Inclusive, criaram religiões que implementam a recepção, que roubam a terra dos outros, que o cara está lá rezando com a Torá na mão e dando um tiro na cabeça do outro. Os inimigos de Deus. Deus tem inimigos, gente. Pelo amor de Deus. Isso é até um pecado você falar isso. Veja só, veemente, a verdade, o Eterno cumpre suas promessas e sua justiça é verdadeira, mas essa verdade está sempre atrelada à sua bondade. Ele vai ter misericórdia, mas... aí ele fala que Netza Hesed Le Alefim, ou seja, Netza Hesed Le Alefim, a presença preserva a bondade por milhares de gerações. A bondade é um mérito dos justos, são guardados e beneficiam seus descendentes por milênios. Não são descendentes. Não é descendente biológico, é descendente da sua próxima reencarnação, porque cada um morrerá pelo seu pecado. Eu não posso pagar os pecados do meu filho. O que eu posso fazer é o que eu faço por toda a humanidade. Estudar a Torá de madrugada e trazer luz para ver se essas pessoas acordam. Eu não posso fazer nada além disso. Enquanto nós estamos estudando a Torá, segundo o que a Torá diz, nós estamos mantendo todo o equilíbrio no planeta. Só quem estuda de madrugada. Né? Veja, Nosé Aon, né? Ou Avon, perdão. Não tem Avon aqui não, tá? Ele botou, tá aqui Avon, porque tinha que ter um pontinho. Ele traduziu aqui como se... Está errado, mas vamos lá. Então, veja, perdoa a iniquidade, pecados intencionais, refere à capacidade do Eterno de carregar e perdoar os pecados cometidos com a intenção deliberada, quando não há arrependimento. Veja, muitas pessoas passam uma vida todinha sem pagar um traço de situação. Quando chega da outra vida, como foi no caso do Shilomon, que veio bem, foi bem casado, teve carros, teve tudo. Na outra vida ele veio como Eremiarro para enfrentar exatamente
aquele que destruiria o Beit HaMikdash, que é o templo, e o que aconteceu? Ele teve que enfrentar o seu próprio descendente, que era o filho da rainha de Sabá, lá, o neto. Que ele mesmo arrumou problema em outra vida e agora ele volta como Eremiarro, pobre, tido como falso profeta por todo mundo. Até veio espíritos em outros profetas que desmentiram ele. Ele sofreu e acabou ainda morrendo no exílio babilônico. Depois ele vai ter mais 2 reencarnações, né? Enfim. Foi 4 reencarnações para ele. Davi Meller foi o único que não reencarnou, mas sofreu também, né? Vê fechar e a transgressão do pecado de rebelião, perdoa atos cometidos em rebelião direta contra o Eterno como um desafio da sua autoridade. Veja, quantas pessoas são ateias, pegam uma Torá traduzida, porque aqui Deus fala que não se arrepende, lá ele não fala que não se arrepende, um local está Elohim, tem que ver qual Elohim é, tem que ver o que está sendo falado, a conotação sefirótica, mas aí eles falam de qualquer maneira. Né? E infelizmente, tira a fé de um monte de gente. Né? Verrata'a é o pecado de erros não intencionais. Veja, existe isso também. Moré, fala aí um pecado não intencional. As pessoas que dormem durante um shiur. Ela paga, mas ela não foi intencional, mas ele perdoa, mas vai ter erros, porque perdoar não tem nada a ver ou ele não dá uma consequência para aquela pessoa se consertar. Isso é um pecado, tá vendo? Não intencional. A pessoa não levanta para estudar a Torá, a pessoa leva de qualquer maneira. Não adianta o que você fale, a pessoa não muda. Deixa quieto. Quando o Eterno dá a mãozada, aí talvez a gente vai ter que falar, olha, tá vendo aí? Você não está respeitando as coisas divinas. Você não levanta, você não lava o rosto, você está estudando deitado, né? Imagina, gente, eu fico imaginando, né? É uma faculdade, o pessoal chega lá tudo na cama, né? Deitado lá, vendo, às vezes com o rosto sujo, né? Boca suja. Duvido. O pessoal vai para a faculdade, bota uma roupa bonita, se penteia, se maqueia, compra aquele perfume mais caro que tem, chega a feder de tão cheiroso, né? Chega, passa assim, você parece até que é um percevejo, né? A pessoa passa, você já sente o cheiro da pessoa, fica, meu Deus, por que isso, né? Então, mas tudo isso é ego. Aí bota o melhor perfume. Se a mulher bota um batom, se é o homem, bota aquela camisa bem arrumadinha, vai todo engomadinho, né? Isso para um estudo laico, né? Então, ele perdoa os erros, falhas que cometem, né? Sem a má intenção, mas haverá cobrança. Rafa K. Perdão, Venaque, olha, nada a ver, né? Venaque. Perdoa ou limpa, ele limpa completamente aqueles que se arrependem. Veja, se a pessoa se arrepender, ela vai aceitar o tratamento, né? Como o Jó aceitou, mas isenta a consequência daqueles que se recusam, né? Mas não isenta a consequência daqueles que se recusam a se arrepender. De modo algum incorrerá o culpado, como o versículo continua. Este é o atributo que se refere à purificação total através do perdão. Então, veja, esses são os atributos de misericórdia do Eterno. Ele perdoa, mas as consequências naturais de cada erro irão existir. Uau, muito bem, que legal, né? E aí, o que a gente vê aqui, então, gente? A gente, nesse estudo, a gente começou a falar, é a primeira parte da Torá, a primeira abertura da Torá. Vamos aqui, antes de continuar, eu gostaria de visitar 2 livros com vocês. O primeiro livro, esse Shirachirim a gente já viu, né, que fala lá exatamente dessa questão de Shoshaná, não é? Vamos ver aqui, só para a gente fortalecer mais isso que o Moré está falando com vocês, no livro de Esther, né, que a gente acabou de ler esses dias. Na verdade, o livro de Esther, ele não deve ser lido Esther, ele deve ser lido Seter, ao contrário, que é segredo, um livro de segredos. Veja,
Aconteceu no dia de Assuero, aquele Assuero que se reinou sobre 127, vendo? Ó, 127. O que faz a conta aí? 100 mais 2 mais 7 dá quanto, gente? Ó, 100, né? E 27. Keter, que é 100, né? 2, 20, Rohimai, Binai, mais 7 Sefirot. Da Índia Núbia, tá vendo? Esses números não são reais, não são o que aconteceram na época aqui. Aí diz aqui, naqueles dias, quando o rei Assuero, ele era o quê? Ele ocupava o trono real na fortaleza, ó, de Xuxã, a mesma palavra que está lá, ó. Só que lá está Xuxaná, entendeu? Que é Malhut. Toda vez aqui no livro de Esther que fala Assuero, né, esse rei aqui, que aqui é chamado Ahasverosh, veja, a palavra Rosh, e Ahavé, que é Ahashê, né? Ele é cabeça negra, cabeça escura, uma coisa nesse sentido aí. Veja a palavra Rosh, tá aqui, ó. Aí aqui ele continua, né? No terceiro ano do reinado, tem toda uma questão aqui de escrita. Aí ele fala da festa de 180 dias, por quê? Né? 180 dias está ali perto de um período de festa, de manutenção judaica, e ele estava esperando para ver se cumpria uma profecia que havia. A gente vai estudar isso melhor. Isso é só para a gente ter uma finalização aqui boa. Ele vai dar um banquete, tá vendo? Por 7 dias, tá vendo as 7 sefirot. E no jardim do palácio do rei, para todas as pessoas que viviam na fortaleza de Suzano. Quem é Suzano? É Malhut. E aí todo mundo vem para cá, eles podem ir para o pátio ali, se divertir. Eles podiam fazer, ó, tudo que quisessem aqui, tá vendo? Havia cortinas de algodão branco, lã azul, linhos finos, lã roxa, varas de prata, tudo o que estava lá no templo, que na verdade é o corpo e a alma da pessoa, ele tem. Ó. Havia leito de ouro, prata, um pavimento de mármore, alabastro, madrepérola, mosaico. Tá vendo? E aí vai, ele continua aqui, ó. E aí ele mandava vir copos de ouro, tá vendo? As pessoas bebiam, ouro é gevurá, se não for ouro refinado. Tinha copos de, ó, o que são copos? São cris, tá vendo? Então, ó, tinham copos cris de todos os jeitos, variados. Ele fala aqui. Ainda continua falando aqui. A regra era beber sem restrições, tá vendo? Pois o rei havia dado ordem a cada mordomo do palácio para atender os desejos de cada homem. Todo mundo podia ficar à vontade. Além disso, a rainha Vashti, tá vendo? Então, aqui que é muito importante, porque a rainha Vashti, tá aqui, ó, Vav, Shin, Tav, tem Gematria, 716, e no final tem as duas letras finais do alfabeto hebraico, né? Shin, Tav, que são 300 e 400, também lembra 700, ela era o quê? Ela era Malhut, ó, Hamelahá, ela era a princesa, mais uma princesa impura, né? E a questão de Vashti, tá vendo? Tem a ver o quê? Vem da palavra vestuário. Pode ver que é a mesma Vashti. A pessoa entrava nessa vida, ela tem um corpo, aí faz tudo de qualquer maneira, e aí ela volta em outro corpo, ela está trocando de roupa. Só que era festa de Purim, de fantasias. Mas não está falando disso, está falando de reencarnação. E aí o que ela falou aqui, ó, para as mulheres no Palácio do Rei, ele queria mostrar o quê? No 7º dia, quando o rei estava alegre, ou seja, embriagado com o vinho, ordenou quem? Ó? Meumã, Bizetá, Raboná, Bigtá, Abigatá, Zetá e Carcás, os 7 eunucos. Está vendo por que são eunucos? São aquelas forças espirituais ruins, não tem forças de Torá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está vendo? 7. Aí, o que eles mandaram trazer a rainha Vashti? Ela usando uma diadema real para mostrar sua beleza aos povos e aos oficiais, pois era uma mulher bonita, né? Isso é o corpo. Mas a rainha Vashti se recusou a vir por ordem do rei, transmitida pelos eunucos, né? O rei ficou muito furioso e sua fúria queimou dentro dele. Veja, isso aqui, quando é falado, gente,
a palavra rei aqui é o eterno, tá vendo? Meler é o eterno. Quando tem o nome próprio, Hashverosh, ou Assuero, aí não é eterno, aqui só tem Meler. Né? Então, mandou trazer a rainha perante ele, mas aí o que aconteceu? O Eterno ficou furioso, né? Porque ela não quis vir, tá vendo? Então, o rei ficou muito furioso e sua fúria queimou dentro dele. Então, o rei consultou os sábios instruídos no procedimento, ou seja, a Torá, pois era a prática real voltar-se para todos os que eram versados aqui, ó, nas leis, né? E procedentes. O que ele falou, ó, seus conselheiros mais próximos? Eram Carsena, Sartá, Admá, Tassi, Meres, Macená e Malcã, 7 ministros, tá vendo? Passou dos 7 eunucos para 7 ministros, da Pérsia e da Média, que tinham acesso à presença real e ocupar o primeiro lugar no reino. O que o rei queria? Que a alma voltasse para ele, mas a alma ficou com vergonha, porque no Gan Éden, antes do Eterno botar a roupa, que era a pele na alma, Adão e Rava haviam se escondido do Eterno. Eles tinham vergonha, porque lá do outro lado, a gente não vai poder se disfarçar atrás de um pouco dos nossos pensamentos. Enfim, e assim vai sendo. Né? Só para a gente ter uma ideia. Então, essa palavra Xuxã, ela tem a ver, gente, com essa questão de reencarnação, entendeu? Não tem nada a ver com uma história. Veja, as 70 províncias são 7 sefirotes, iam perseguir o judeu, não tem nada a ver com o nome judeu. Judeu até surge ali o nome judeu, mas isso é uma outra aula que a gente vai ter para tentar elucidar dentro da cabeça de vocês. Todos nós somos uma alma só, estamos aqui para retificar e ajudar um aos outros, seja quem seja, for, se é cabalista, se não é cabalista, se é bonito, se é feio, se tem um corpo completo, se é aleijado, se ouve, se é cego, ninguém vai sair do processo.